Graça e paz, bem-vindo ao primeiro episódio do podcast DNA do Reino. E para começar esse podcast, não tem pessoa melhor para iniciar, que é a minha pastora, pastora Marlete Nascimento. Ela é mentora, ela é pastora presidente da igreja Sarça que Arde, ela é fundadora do Seminário de Libertação Saving Lives e fora os outros atributos. Ela bota demônio para correr de olho fechado, mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês, ela vai se apresentar melhor. Bem-vinda, pastora. Muito obrigada, meu filho. Graça e paz para você que está assistindo. Obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui e me sinto lisonjeada por poder ajudar as pessoas, né, com pouco que eu sei dentro da palavra de Deus. E estou aqui à disposição. Pode perguntar que eu respondo. Amém. Então, o nosso tema hoje vai ser sobre libertação, porque é a especialidade da senhora, né? O que a senhora diria para alguém que ainda não conhece, não sabe muito como que funciona? O que a senhora poderia passar para essa pessoa que nunca teve nenhum contato com libertação? Eu fico assim impressionada, né, como que as pessoas ainda hoje não entendem o que é a libertação. Porque as pessoas acham que pelo simples fato delas terem aceito Jesus, elas já estão libertas por causa daquele versículo que ele levou na cruz todos os nossos pecados, transgressões e maldição. Mas não é algo automático. Eu costumo dizer que a salvação é o povo sair do Egito. A libertação é o Egito sair da pessoa. Eu estava num culto e alguém me fez essa pergunta, e aí Deus me deu uma visão de um prédio, o esqueleto de um prédio, e que alguém abandonou. E ali entraram moradores de rua, depositaram lixos ali, e aquele prédio ficou abandonado por muitos anos. Veio alguém e comprou aquele esqueleto daquele prédio. E pelo fato dele ter comprado o esqueleto do prédio, não quer dizer que o prédio foi transformado num prédio bonito. Aquele esqueleto foi transformado num prédio bonito. Ele teve que ser limpado, ele teve que ser pintado, e assim é a libertação. Quando Deus, o Senhor nos resgatou, nós éramos como esse prédio que era um esqueleto. E aí o Senhor nos comprou naquela cruz. E aí vem a libertação, é tirar toda a sujeira, é dar um novo formato para aquilo que não tinha forma. Isso é a libertação. E para você entender a libertação, você precisa ter os seus olhos espirituais abertos, porque a libertação não é algo que é visível muitas vezes. São coisas invisíveis e que você só vai conseguir ter o discernimento quando você busca o Senhor, busca uma santidade, uma entrega a Deus, que aí o mundo espiritual vai ficando visível para você e você entende que algumas coisas na sua vida precisa de libertação. É muito interessante porque as pessoas hoje, é difícil ver uma igreja que trabalha com libertação, né, pastor? Difícil ver um demônio ser manifestado em umas igrejas. Você pode ir, é muito difícil. E, assim, na opinião da senhora, o que está faltando para, sabe, a gente viver isso assim diariamente? Eu digo na Sarça que a gente costuma ver isso muitas vezes, né? Mas o que a senhora acha que está acontecendo nos dias de hoje? Quem trabalha com libertação, é inevitável que você não sofra retaliação, né? Eu já estou aí nessa caminhada há mais de 15 anos e a minha casa sofre com isso. Porque quando você trabalha com libertação, você está indo estourar o cativeiro de alguém que está aprisionado, né? E quem vai estourar um cativeiro, você imagina alguém que foi sequestrado e raptado. E aí a polícia precisa encontrar aquele cativeiro. Quando ela encontra, o que ela vai fazer? Ela vai dar tiro, né? Vai resistir ali contra aquele que está aprisionando a pessoa. Por outro lado, quem está mantendo aquela pessoa cativa vai revidar. Então, quando você entra no terreno do inimigo, ele vai vir contra você. E muitas vezes não é contra a pessoa que está atacando, mas é contra um familiar, quem está mais vulnerável. Normalmente são os filhos,
Marido, às vezes, que não está na presença de Deus, normalmente são as pessoas mais atacadas. E aí tem gente que não quer sofrer esse tipo de retaliação. E aí também vem uma outra coisa. A gente não quer sofrer esse tipo de retaliação. Será que a gente não conhece Deus o suficiente para saber que o inimigo só vai até onde Deus permite? Porque a palavra de Deus diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. E o diabo está ao nosso derredor. Então, para ele tocar, o Senhor precisa permitir. Ele só vai até onde Deus permite. Mas as pessoas ficam com medo. Tem gente que, se você falar em demônio, ela, não, por favor, não fala esse nome perto de mim. Por conta disso, né? Sofre-se retaliação, é um terreno que você vai mexer, que você vai sofrer as consequências, mas a gente sabe que o Senhor está conosco e que o nosso Deus, ele é vencedor e o diabo não vai vencer a batalha. Amém. Só quem é liberto de verdade tem, sabe, esse desejo de fazer isso, né? Como a gente pode ver na vida da senhora. E assim, para as pessoas que estão assistindo, que não conhecem ainda a senhora, como que a senhora, né, entrou nesse caminho, sabe, conheceu Jesus, entrou nesse caminho de libertação que a senhora se encontra hoje? A senhora pode contar um pouquinho da história da senhora? Não tanto, mas pode contar um pouquinho? Eu tenho um testemunho, né, que é um testemunho forte, e esse testemunho eu só dou lá no Seminário de Libertação. Então, se você quer ouvir o testemunho, vá no Seminário de Libertação. Foi por conta disso que eu vi que tinha alguma coisa errada na minha vida. Eu já caminhava com Jesus, porque eu aceitei Jesus em 86, logo após ter acontecido essa situação comigo, né, que é o meu testemunho, e eu sentia que faltava algo, eu sentia o amor de Deus, mas era como se eu tivesse atada. Quando o Senhor chama Lázaro para fora, os que estavam ali, estavam vendo que Lázaro já tinha ressuscitado. Mas o Senhor falou, desatai-o. É mais ou menos isso. Eu caminhava com Jesus, mas parecia que eu estava atada. Então eu fui buscar tirar aquelas prisões da minha vida. E eu vi que para isso não bastava só ter a salvação, mas precisava ter uma libertação. E aí eu fui buscar como isso poderia acontecer. Ah, entendi. Muito, muito forte. E é por isso que às vezes a gente vê muita gente que já é, sabe, cristão, crente há vários e vários anos, vivendo uma vida, sabe, aprisionada, né, pastora? A senhora tem alguma experiência, assim, de pessoas que já passaram pela vida da senhora, que já carregavam, assim, já tinham uma, sabe, uma trajetória no evangelho, mas ainda viviam uma vida de prisão? Na minha caminhada, eu já vi muitas pessoas. Imagine que nós estamos indo para o 6º seminário. Então, já tive várias experiências, né? E a libertação, ela é mudança, ela não é só libertação de demônios, de conceitos, de traumas, mas ela também é uma libertação que é uma mudança de comportamento. A libertação, ela traz valores diferentes daquilo que você está vivendo, conceitos diferentes daqueles que você já conhece, te leva para uma nova proposta, que, embora você foi salvo, você ainda não experimentou isso. A pessoa aceitou Jesus, mas ainda guarda mágoa. Por que ela guarda mágoa? Porque ninguém foi na raiz. Para matar uma árvore, você precisa matar a raiz. Eu tenho um testemunho interessante, que eu estava passando por uma situação, morava numa casa que tinha quase um monte atrás dessa casa. E eu estava passando por uma situação que eu precisava ficar sozinha e ouvir Deus falar comigo. E tinha uma árvore grande, né, no fundo do meu quintal, e ela sujava o quintal. A gente tinha que varrer o quintal 3, 4 vezes por dia. Nós cortamos essa árvore, bem baixinha, quase na raiz, mas não tiramos a raiz. E esse dia eu fui falar com Deus e eu sentei exatamente do lado desse pedaço de árvore, né, o que restou daquela árvore. E eu lembro que nós jogamos gasolina e colocamos fogo. E aí eu estou ali chorando com o Senhor, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo.
E, de repente, eu olho para o lado, aquele tronco que parecia que estava morto, estava nascendo um raminho verde, um verde que eu nunca vi na minha vida. Como é possível isso? O Senhor falou, desce e vai para a minha palavra. Aí eu fui em Jó 14:7. E o Senhor disse, há esperança para a árvore que foi cortada. Ainda que envelheça na terra a sua raiz, ao cheiro das águas, dará ramo como planta nova. Por que ela começou a nascer um raminho? Porque não foi tirada a raiz. Então, às vezes, você acha que o problema está solucionado, mas você não matou a raiz. Então, o problema ainda está ali e você acha que está tudo bem. Porque salvação é uma coisa. Eu vou repetir muito isso aqui, porque as pessoas precisam entender isso. Salvação é uma coisa, libertação é outra coisa. Você precisa entender que ele é filho. Se ele é filho, você entende que ele é o Salvador. Mas o fato de você entender que ele é filho e é o Salvador, não quer dizer que você foi liberto. Porque João vai dizer assim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, eu reconheço que ele é filho e Salvador. E depois, para eu ser liberto dos traumas, dos medos, de tudo aquilo que eu carrego. A pessoa aceitou a Jesus, ela tem direito tem direito à salvação, se ela confessou com o seu coração. Mas para ser liberta, ela precisa realmente buscar isso intensamente, né, pastor? Exatamente. Não é uma coisa automática. É a cruz. Quando a pessoa diz que é a cruz, está certíssimo, é a cruz. Mas eu preciso ir lá na cruz e resgatar a minha libertação, a minha cura. Por isso que quando a gente vai orar, quando você faz uma oração, você está indo lá na cruz buscar aquilo que você está pedindo em oração. Porque foi o sacrifício da cruz que nos salvou. Então, quando eu oro por alguém e digo assim, Senhor, vai lá e cura essa pessoa. É como se eu estivesse indo lá na cruz e buscando essa cura para aquela pessoa. E falando sobre libertação, a senhora pode também atribuir muitos casos disso quem tem problema com paternidade ou maternidade. A senhora já tem... Né? O que a senhora poderia contar para a gente sobre isso? Quando eu vou ministrar sobre paternidade, é algo assim que eu... Não é que eu não goste, mas é que eu sofro junto. Então, quando a gente vai para o seminário, né, uma semana, as pregações todos os dias, tem dia 3 vezes por dia, e eu vou jogando a paternidade mais para o final, né, para eu me preparar emocionalmente. Porque, assim, você faz um seminário para 300 pessoas, aí você ministra sobre a paternidade. Chega no final, você diz assim, quem se encaixou com tudo que foi falado aqui e que precisa, né, liberar perdão, precisa largar aqui aquilo que a ausência de paternidade é uma coisa, orfandade é outra, depois a gente pode falar sobre isso, vem aqui à frente. É impressionante. Se tiver 300 pessoas, as 300 pessoas vão na frente. Porque 99,9% tem problema com paternidade. Hoje aconteceu uma situação, eu estava doida para chegar aqui, eu falei, será que eu conto isso? Não conto, não sei se vai... eu fui para o Rio, né, pregar, e depois nós fomos dar uma volta num lugar comercial, e quando a gente estava lá, uma mãe começa a gritar e chamar pela filha dela. E, de repente, foi todo mundo se mobilizando, e eu, como serva de Deus, parei tudo que eu estava fazendo, e me levantei minha mão e comecei a declarar, Senhor, o Senhor sabe onde essa criança está. Deus, busca, acha essa criança. E deve ter demorado assim, uns 5 minutos, mais ou menos, mas para um pai que perdeu uma criança, parece uma eternidade, né? E a mãe e o pai entraram em desespero. E depois a criança apareceu, ela entrou atrás do balcão da loja onde a mãe estava. E todo mundo gritando, Júlia, Júlia, a criança chama Júlia, 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 e ela não respondia. Aí os pais acharam, eles choravam muito. A mãe estava num estado de nervo muito grande. E aí eu cheguei ali para acalmá-los e falei, deixa eu orar por vocês, e fui orar por eles. Quando eu comecei a orar por eles,
O Espírito Santo me falou assim, a criança reportou aquilo que os pais fazem com ela. Olha que louco isso. E aí eu falei para quem estava comigo, o que o Senhor trouxe à minha mente? Que aqueles pais estavam acostumados a brincar com a criança, de se esconder, e ela entrar num desespero, né, de ficar procurando até chorar. Eu estou falando isso no espírito com muito temor, porque o Senhor falou isso comigo. E eu estava falando para as pessoas, as crianças, elas reportam o que elas veem. Você pode falar com a criança, você pode ter, sabe, um texto magnífico e dizer para ela, você precisa, sim, enquadrar nisso aqui. Mas a criança, ela não segue o que você fala, ela segue o que você faz. E eu fiquei chocada com aquilo. Talvez uma simples brincadeira de se esconder do filho. Mas você está gerando, às vezes, um trauma naquela criança, sem saber. E quando o Espírito Santo trouxe isso em mim, eu comecei a tremer. Porque eu, trabalhando com libertação, minha mente, logo, seminário de libertação, né? E eu estava falando com as pessoas e todo mundo ficou assim, nossa. Falei, pois é. Os pais, eles são... Deus coloca os pais para dar amor, direção e proteção. Eu não estou dizendo aqui que erra querendo errar, né? Nenhum pai faz isso. Mas a gente precisa vigiar muito nas coisas que a gente faz, porque às vezes uma simples brincadeira pode ser um gatilho para futuramente uma menina de 3 anos. Ela entrou ali, se escondeu, todo mundo chamando, ela ouviu a voz da mãe. Por que ela não respondeu? Porque alguém já fez isso com ela. Então ela estava replicando o que fizeram com ela. Meu Deus. Forte isso, demais. Forte demais. A senhora falou sobre a diferença de paternidade com orfandade. Qual que é a diferença, pastora? Então, nós vamos ver essas duas coisas na casa lá do pai do filho pródigo, né? A ausência de paternidade é um pai que foi embora. Então, o filho sente aquela ausência. Orfandade é um pai presente, mas que não dá amor para o filho, não dá proteção, não dá direção, então ele se sente órfão. O pai está ali, mas tem um espírito de orfandade. Vamos lá para a casa lá do filho pródigo. Um filho que foi, que sentiu a ausência da paternidade. E aí ele diz assim, na casa do meu pai eu tinha tudo. Ausência de paternidade. Está querendo voltar para a presença do pai. Um filho que estava dentro. Eu te servi todo esse tempo, eu estava contigo todo esse tempo, mas você não fez festa para mim. Olha isso. Ele está se sentindo órfão. Então, paternidade é uma coisa, ausência de paternidade é uma coisa, orfandade é outra coisa. Entendi. Hoje, eu acho que a próxima geração, eu acho que vai ser uma geração de orfandade, porque a gente vê em todos os lugares que a gente vai. Tá no restaurante, tá no shopping center, tá em algum lugar, os pais. Os pais, eles estão com a cara totalmente no telefone, no seu smartphone, e as crianças, muitas das vezes também. E, assim, a gente consegue ver lugares que as crianças estão chamando os pais, mas os pais estão tão ocupados olhando para a tela do telefone que não conseguem dar atenção. Isso também pode gerar um problema de orfandade para essas crianças no futuro, pastor? Totalmente. Totalmente. E se o pai está presente, porque o pai às vezes acha, pelo fato dele estar em casa, ele já impõe uma presença. Mas a presença, ela não demonstra amor, ela não demonstra proteção, né? Os pais hoje estão tão ocupados porque o mundo está acelerado e a gente vai pegando cada vez mais demanda. E aquilo que é urgente, porque há uma urgência de relacionamento entre pais e filhos. Há uma urgência nisso. E a gente não está percebendo. Tem coisa que é prioridade, tem coisa que é urgência. Existe uma urgência grande dos pais resgatarem o relacionamento com seus filhos. E aí está gerando não tanto mais a ausência da paternidade,
está gerando a orfandade, porque temos pais presentes, mas que não protegem, que não direcionam e que não amam. Uma hora a conta vai chegar. Você vai gerar maridos maus que não exercem o papel de sacerdote dentro do teu lar, e você vai gerar esposas também que não sabem o que é cuidar de uma família porque não teve o cuidado. Como eu falei aqui, a gente replica aquilo que a gente viu. Então, se você viu tudo de errado ou não viu nada, é o que você vai replicar. E essa orfandade, ela gera um trauma que precisa ser tocado e precisa ser curado, né, pastor? E a senhora mexe com isso no seminário também, né? São raízes profundas a questão da orfandade. Porque você abre uma porta no mundo espiritual, você pensa assim, eu abri uma porta da orfandade, então eu vou ter que fechar essa porta da orfandade. Só que numa geração, você abre uma porta de orfandade. Na outra geração, você abre outras portas. É como uma pessoa que gosta de assistir pornografia. Ele vai assistir pornografia, o filho vai aprender aquilo, e na outra geração, isso vai vir como uma pedofilia, como uma homossexualidade. Mas é muito assunto para a gente falar, porque essa questão da libertação, isso é um assunto muito amplo, né? Muita coisa para a gente falar. Tem gente que me pergunta assim, mas uma semana num lugar? E eu falo assim, ainda é pouco para a gente falar sobre tantos assuntos. Muitos assuntos. Né? Então, aquilo vai gerando traumas dentro da pessoa, né? Gatilhos, que são diversos, né? Se a gente fosse falar aqui, às vezes gera uma pessoa desrespeitosa, uma pessoa que sabe sem limite. Porque uma criança que não foi colocada limite por conta da orfandade, que é um pai presente, mas ausente, né, nos relacionamentos, ela vai achar que ela pode tudo, porque não teve ninguém para dar a direção. Então, quando ela cresce, ela acha que ela pode fazer tudo. E esse é um exemplo. E nós estamos vivendo essa geração que acha que pode tudo, que acha que pode desrespeitar, que acha que pode fazer qualquer coisa. Meu Deus, é muito forte. E tem gente que está se identificando, tenho certeza, com um problema, como o pastor falou, que no seminário 99% vai à frente quando fala sobre paternidade, sobre orfandade. Se você estiver se identificando aí, você pode deixar nos comentários aqui abaixo que eu e a pastora vamos estar respondendo vocês. Mas se a senhora pudesse dar um recado assim simples, é claro que não tem como entrar muito profundo, com alguém que está sofrendo sobre isso. O primeiro recado é, se você quiser fazer parte do seminário, nosso seminário no ano que vem será o seminário em São Paulo. Para maior informação, é só você colocar aqui nos comentários que a gente também dá o spoiler, né, pastor? Mas se alguém tiver assim, passando por esse problema em casa, sente que tem um problema com paternidade, assim, qual o primeiro passo que ela, assim, vamos dizer, de tantos passos que ela precisa, qual o primeiro passo que ela precisaria dar hoje para poder começar essa transformação, essa mudança? Você já falou, é começar. Nunca é tarde para começar. Se você nunca teve relacionamento com seu filho, comece a partir de hoje, porque isso é sério, isso é grave e isso é importantíssimo. Ah, meu filho já chegou à idade adulta. Eu recebi um pai no meu gabinete que, olha isso. O filho, quando estava na adolescência, pessoas de poder aquisitivo altíssimo, o filho, quando estava na adolescência, o pai disse assim, estou doido para você crescer, quando você alcançar a maioridade, eu vou comprar um apartamento para você ter a sua independência. E aqui, o menino, que era o primeiro, nota 10, sabe, em tudo, ele começou a regredir, engordar e comer e ficar preso dentro do quarto. Tal. Ninguém sabia o que era. E psicólogo, e remédio, e psiquiatra. Porque, assim, a medicina, ela não conhece o mundo espiritual. Então, quando chega alguém com um problema, está sofrendo opressão ou está com depressão, o que a medicina vai fazer? Tratar isso com remédio
ou tratar com psicólogo, tentando ajudar aquela pessoa a sair daquela situação. Só que a depressão é um sintoma. A depressão é um sintoma. Você precisa ir na causa, porque quando você descobre a causa, você resolve o sintoma. E assim, então, esse pai me procura, me acha, não sei como, me procura e me relata essa situação. E aí eu falei, eu preciso conversar com o seu filho. Disse que o filho estava em depressão, engordou quase 100 quilos. Meu Deus. E não queria mais estudar, enfim. E aí eu falei, chama ele aqui. E aí fui perguntando. E aí, seu pai te fala coisas boas, como é que é? Aí ele relatou isso. O meu pai não gosta de mim, porque ele disse que quando eu alcançasse a maioridade, ele ia comprar um apartamento para eu morar sozinho. Olha como ele entendeu o que o pai falou. O meu pai não gosta de mim. Então, se para eu sair de casa, eu preciso ser essa pessoa inteligente, bem resolvida, então agora eu não vou ser mais inteligente. É seríssimo isso. Então, a gente precisa estar atento a essas coisas. Palavra, tudo que você verbaliza, ela pode chegar do outro lado como bênção ou como maldição. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala com os nossos filhos. Talvez esse pai, quando ele falou, ele não sabia que ia causar esse estrago, porque palavras que a gente libera é como uma bomba atômica para a alma da pessoa. Meu Deus, é muito forte. Uma simples frase gerou nele algo que, para ser tratado assim espiritualmente, pode demorar bastante tempo. Né? Sim, e aí a opressão, porque aí o inimigo foi oprimindo, você não vai conseguir, você não, sabe, vai produzindo aquelas palavras e ele foi achando que ele era aquilo mesmo, que ele precisava ser aquilo para ser amado, e muito pelo contrário, né? E aí, quando nós fomos orar, teve possessão demoníaca, porque o inimigo ele precisa de uma brecha. Primeiro ele começa por uma opressão e depois com a possessão. Se você deixar a opressão, a possessão é o primeiro passo, o segundo passo. Meu Deus. Já que a gente entrou nesse tema de possessão, para as pessoas que não entendem muito, né? O que acontece quando alguém está endemoniado, vamos dizer assim, recebe aquela oração, era liberta ali na hora. Mas no próximo culto acontece a mesma coisa. O que acontece? A pessoa que dá brecha ou o demônio só fingiu que saiu? O que a senhora pode explicar para a gente sobre isso aí? São pactos, né? E se você fez um pacto com o inferno, não é alguém chegando e dizendo, demônio, sai. Se foi feito um pacto, ele tem a legalidade para estar ali. E aí você precisa, como eu falei, você tem que ir lá na raiz. Tem gente que fez aliança com as trevas. Então, não é o simples fato dela ir num culto e a gente dizer, sai em nome de Jesus. Ele vai sair, depois vai voltar, porque ele tem legalidade para estar naquela casa, naquele lugar. Então, ele vai voltar, porque aquele lugar pertence a ele. É sobre isso. A importância do seminário, da libertação na vida da pessoa está aí. Porque tem pessoas que estão dando legalidade, podem até buscar, podem até querer ir para a igreja, mas ela chega na igreja, porque vem alguém com autoridade espiritual, vai expulsar o demônio, só que a palavra vai dizer, né, que quando ele volta pior, né, pastor? E ele resistiu com Jesus. Quando Jesus chega em Gadara, que o demônio vem se apresentar, ele fica questionando, diz que Jesus está falando com ele, para ele sair, ele diz, mas não é chegada a minha hora. Tem gente que diz assim, a gente não tem que fazer entrevista com o demônio. Em algumas situações, você vai precisar. Vou te contar um testemunho. Foi um pastor na nossa igreja, nos achou pela internet. E ele foi lá na igreja, me perguntou pela internet se ele poderia fazer um gabinete comigo. Falei, posso, né? Eu tenho visão do reino. Então, quem me procurar, eu vou atender. Eu não atendo só as pessoas da igreja. Né? Claro que eu não posso ser antiética de as pessoas que estão debaixo de uma cobertura espiritual, né? Eu dar um direcionamento para aquelas pessoas.
Eu tenho muita ética quanto a isso, né? Mas a pessoa me procura, eu vou ouvir e dizer, se você tem um pastor, você precisa procurar esse pastor, porque você está debaixo dessa cobertura espiritual. E isso é muito sério. E eu falo para as pessoas lá da igreja, cuidado quem coloca a mão na sua cabeça, porque a imposição de mãos é transferência. E às vezes você vai em algum lugar, você está no monte, as pessoas sem entendimento, viu a pessoa pela primeira vez, coloca a mão na cabeça, você não sabe se a vida dela está no altar, quem é, se é verdadeiramente um servo de Deus. E aí está impondo as mãos sobre a tua cabeça, é transferência. O que tem nela vai para você. Isso é sine qua non. Então, né? E aí esse pastor nos procurou, aí nós começamos a conversar, ele falou que não se sentia coberto onde ele estava e que estava nos acompanhando e o que ele faria para ser membro ali da igreja. E eu falei, conta um pouco sua história. Ele era do candomblé, chegou a frequentar o candomblé, a Umbanda, tinha aceitado Jesus há 4 anos. Com 2 anos que ele estava no caminho do Senhor, ele foi consagrado a diácono. E com 4 anos, ele foi consagrado a pastor, sem ter feito teologia, enfim. E aí eu falei, me conta o seu histórico de quanto você passou pelo candomblé, pela Umbanda. Aí ele falou, o último trabalho que eu fiz foi matança de animal, que eu dei 20 mil. Olha isso. As pessoas às vezes questionam de dar um dízimo para a igreja, uma oferta para a igreja, e tem gente investindo nas trevas e investindo pesado. Eu falei, e você passou por algum seminário de libertação? Ele foi liberto. Eu ia para o monte, eu rasgava o monte assim com as minhas mãos, endemoniado na igreja. Foi um processo de 4 meses. Falei, uau! E se eu falar para você que você não está liberto? Ele, não, eu estou liberto. Eu estou liberto. Inclusive, eu chego nas igrejas, os pastores estão expulsando demônio. Olha isso, hein? Os pastores estão expulsando o demônio, não conseguem, eu vou e consigo expulsar o demônio. Eu olhei para o pastor, fiz um sinal assim, não vai adiantar a gente falar, né? Aí ele falou, eu vi que vocês sobem um monte, posso subir um monte? Falei, não, o monte é só para quem é membro da igreja. Ele, eu quero me membrar. Eu falei, então, depois que você se membrar, você vai para o monte. Ele se membrou, e aí chegou o dia da gente ir para o monte, e eu falei, Senhor, vai ser hoje. Eu não preciso que o Senhor me prove, que eu já sei que ele não está liberto. Mas o Senhor precisa provar para ele. Subimos o monte. Pensa num monte atribulado. Falei, Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Nada fluía, a gente louvando. Foi um negócio terrível. Aí, chegou, terminamos o louvor, eu falei assim, pastor, vem aqui com a sua esposa, que nós vamos orar pelo Senhor. Falei com o ministério, quem é casado que está aqui com seus esposos, faz uma roda aqui em volta. Ele com quase 2 metros de altura. Falei, Jesus, não tinha falado para o pastor o que estava acontecendo, era só eu e Deus. E aí, quando eu não botei a mão, eu só fiz assim. Ele caiu no chão duro. E aí começou aquele cheiro de cachaça, cheiro de charuto. E aí nós ministramos sobre a vida dele, ele voltou ao normal. Nós descemos 1h do monte aquele dia. Quando eu cheguei em casa, todo mundo já chegou, né? Ele veio no meu privado. Pastor, eu preciso falar com a senhora amanhã, na primeira hora. Falei, eu já sabia. Quando chegou no dia seguinte, ele falou, o que aconteceu comigo? Falei, então, o que aconteceu com você quando você estava na igreja, expulsavam o demônio. Ele saía e voltava. Porque você fez alianças com as trevas. Você fez pacto. E você vai precisar renunciar e revogar. A palavra de Deus diz, aquilo que 2 concordarem na terra. Tem gente que fala assim, mas eu já falei para 2. Não, que 2 concordarem na terra. Até o céu a concordância. Façamos
o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Houve concordância ali do que estava acontecendo. Na terra precisa ter concordância. Então, precisa ter alguém para você confessar e desfazer aquele pacto, porque às vezes a pessoa não consegue falar. Ela está sob uma possessão demoníaca tão grande que ela não consegue verbalizar. Então, vai precisar de uma ajuda e às vezes a gente precisa direcionar a oração, porque a pessoa não consegue falar. Meu Deus. Então, tem casos, né, como a senhora já contou esse, de pessoas que estão dentro da igreja, não são libertos e ainda estão carregando essas mazelas do passado. Para você que está aí escutando a gente, olha o quão é importante e preste atenção nisso. Cuidado com quem vai colocar a mão na sua cabeça. Preste atenção porque, por mais que a pessoa esteja na igreja, se ela não for liberta de verdade, ela pode estar transferindo algo para a sua vida. Isso aqui é forte É demais. sério. E assim, parece que eu estou vendendo meu peixe, né? Mas a minha alma geme, porque eu sou pastora, né? E eu sei o que é estar à frente de um rebanho pela misericórdia. Eu sempre falo isso, pela misericórdia, né? E falo para Deus que privilégio, porque Deus poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. Que privilégio. Então eu não posso fazer as coisas do Senhor relaxadamente, né? O temor que a gente precisa ter. E eu falo, todas as pessoas que estão de frente da obra precisavam passar por um processo de libertação. Porque tem gente que quando fala seminário de libertação, acha que todo mundo lá vai estar endemoniado. E é muito mais sério que isso. É cura de raízes emocionais muito mais profundas do que você imagina. O índice de pastores que tiram as suas próprias vidas é assustador. Mas ninguém divulga isso. Mas é assustador. O índice de pastores com depressão é assustador. Por quê? Porque não passou por esse processo. Lá na Sarça que Arde, todas as pessoas que trabalham no ministério, a gente até usa alguns apoios, né, que não tem assim, nenhuma interferência eclesiástica, né, que não precisa estar, só ajuda ali nas coisas que precisam fazer, precisam passar pelo seminário de libertação. Porque como é que você vai curar se você não foi curado? Como é que você vai libertar se você não foi liberto? Não tem como. É muito forte. E eu já participei do seminário de libertação, já estive lá presente. Não fiquei endemoniado, não caí, não caí, eu caí, né? Mas vamos lá, depois vocês vão ver o vídeo aí. Mas, assim, não teve isso. Eu digo que a minha libertação foi, assim, foi no particular com Deus, foi na ministração individual, mas foi muito também nas ministrações coletivas. Eu acho que no seminário que eu participei, a adoração, ela mexeu tanto comigo e eu fui liberto ali na adoração. Eu fui liberto em todos os processos, mas eu lembro como se fosse hoje. Eu contei esse testemunho. Eu estava lá e estava tocando, né, um louvor, estava sendo cantado Há um Bálsamo em Gileade, e o pessoal do louvor começou a cantar Há um Bálsamo em Saving Lives. Então, naquele momento, tinha a missionária Lucinha, que estava com a gente, e ela começou a declarar que estava havendo cura naquele ambiente. E ela declarava a cura sobre a perna dela, que ela tinha um problema. Eu falei assim, o quê? Eu não vou perder isso por nada. Porque eu estava passando um problema no meu cotovelo aqui, que eu estava tendo epicondilite, cotovelo de tenista. Uma dor que eu não conseguia suportar mais. E eu me lancei no altar, eu acho que eu fiquei não sei quanto tempo chorando naquele altar. E quando eu saí dali, eu saí realmente com um peso diferente. E eu já tinha vários anos de evangelho. Mas, assim, a minha vida espiritual e ministerial mudou a partir daquele momento ali. Eu tive um relacionamento mais profundo com Deus e eu vivi essa libertação. Então, eu posso dizer que o que a gente está falando aqui é algo que eu já experimentei. Não é algo que eu só escutei falar, não. Eu já vivi. Então, por isso, eu dou crédito. Por isso que eu estou na igreja, sou pastoreado pela pastora Marlete, pastor Robson, e eu fiz questão de trazer minha pastora aqui, porque ela é especialista em falar para vocês sobre libertação. Eu tive algumas experiências, mas, assim, como pastora, a gente está nos bastidores, consegue escutar. Pastora, qual foi a sua maior experiência, assim, com o demônio mesmo, assim, que a senhora, assim, uma das maiores que a senhora teve, assim, que pode contar pra gente?
Ai, olha, você me deixa numa situação, porque assim, foram tantas experiências, tantas, Essa questão da assim. senhora ver, como que é, pastora? A senhora vê? Então, eu cuidei de uma menina, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. Isso é uma história para um outro podcast. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, quem vai para os Estados Unidos quer conhecer, imagina, primeira vez que eu saí do país. Quando eu chego no aeroporto de Nova York, o Senhor diz assim, você vai ficar 15 dias em jejum. Como é que é? Você precisa ser crente para viver Meu isso. Deus. E eu fui para a casa de uma pessoa, pensa, uma mansão. Eu fui para a casa de uma pessoa para cuidar dessa pessoa. Então, foram praticamente os 15 dias dentro de casa. Eu não conheci os Estados Unidos. Então, assim, Deus me arrancar de um lugar para renunciar por causa da vida de outra pessoa. Foi um negócio, assim, que mexeu muito comigo, sabe? Eu voltei falando para o Senhor assim, Senhor, esse é o Evangelho. O Senhor não rejeitou nenhum que chegou. E a gente diz assim, eu quero ser igual a Jesus, eu quero ser igual a Paulo. Paulo, poxa, quando eu chegar no céu, Paulo, cadê Paulo? Eu quero ver Paulo. Porque ele disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu pude ver esse Cristo vivendo em mim. Quando eu conhecer Estados Unidos, eu conheço uma outra. Tem algo muito mais importante agora para eu fazer. Isso foi uma das coisas que mexeu muito comigo. Outra coisa que mexeu comigo foi uma jovem de 18 anos que viveu no Evangelho. No seminário que nós fizemos para o ministério, ela estava lá e ela disse assim, eu acho que eu nem vou, porque eu nasci em berço evangélico, não tenho nada. A não ser algumas coisinhas que eu guardo no meu coração, mas não tenho nada. Não, mas vai. Todo mundo precisa passar por essa experiência. Nós começamos o seminário, no primeiro louvor, o pé dela virou todo para trás. Eu nunca tinha visto aquilo e olha que eu já tinha tido experiência. O pé dela fez isso para trás. E eu fiquei sem entender. Aquilo ali me tirou a base. Porque a gente estava falando de uma pessoa que nasceu num berço evangélico. Aí está a chave da libertação. A libertação não tem a ver com você. Tem a ver com coisas do passado. Êxodo 20, versículo 5, se eu não me engano, a palavra de Deus fala, eu visitarei a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Olha isso. O que aconteceu com ela não era por causa dela, mas era 4 gerações passadas. Foi terrível, terrível. E nós passamos um processo com ela que não deu para resolver. A gente estava num retiro, como se fosse um retiro. Não deu para resolver ali, a gente teve que trazer para a igreja. E foram 7 semanas. Uma vez por semana a gente encontrava com ela. E teve um dia que nós passamos 12 horas. E o demônio resistindo, porque é questão de gerações. Não sai assim. Não sai num culto que você vai lá na frente, coloca a mão e o demônio não sai. E, por outro lado, você precisa estar preparado. Porque eu já vi o demônio falar. Quem é você? Como é que está a sua casa para você me mandar sair? Então, você precisa ter coragem de botar a mão e saber que a sua vida está limpa para você expulsar. Que você está andando em santidade para você expulsar o demônio. Se ele resistiu a Jesus, imagine a nós, réis mortais, o que ele não vai fazer. As pessoas brincam muito. Nossa, eu vejo as pessoas brincando muito com o mundo espiritual. Não brinca com o mundo espiritual. Talvez seja esse o medo de muita gente que trabalha com libertação. Tem medo de como está a sua própria vida para poder impor as mãos em outras pessoas. Olha aí, Jesus. Mas é muito sério o que a gente está falando sobre o seminário, né? Quem participa vê muita coisa, mas eu creio que quem, né, a senhora que está por trás, assim, de todas as coisas ali, assim, quando a senhora está no seminário, o que a senhora, assim, para a senhora, por mais que tenha várias edições,
o que que chama, assim, mais atenção para a senhora, assim? Eu sei que todas as coisas chamam, né? Mas tem algo ali que a senhora vê, que fala assim, valeu a pena o jejum, valeu a pena a oração, valeu... Eu sei que o amor a Jesus Cristo é o suficiente, mas qual, assim, o que que a senhora sente quando termina uma edição de seminário? Vamos falar do antes, né? Sim. A gente se prepara 6 meses antes. A gente faz um jejum se abstendo da carne, né? De coisas vivas, comendo só aquilo que é extraído da terra. É um processo de santificação. A gente paga um preço alto, né? Sobe ao monte para você poder ver resultado. Senão, não tem resultado. E assim, quando a gente termina, que a gente sai de lá quase, né, doente, porque são 5 dias intensos, a qual nós não dormimos. Você participou, você sabe do que eu estou falando, né? São 5 dias que a gente não dorme, a gente descansa. Eu falei pro meu marido, eu quero dormir. Não, aqui você não vai dormir, você vai descansar. Em casa, a gente vai dormir. É você ver que as pessoas entram com 10 malas e saem sem nenhuma mala, sem nenhuma bagagem. Isso é... Chegou a se emocionar, pastora. Isso Gente. é muito gratificante. Só Muito. quem ama o evangelho, só quem ama almas consegue, sabe, ter noção do que está acontecendo, porque é muito forte. O amor por uma alma, o amor por uma vida, ele é... Acho que já é o suficiente, mas quando você vê uma vida transformada, quando você vê uma vida, sabe, tocada, é muito, muito, muito gratificante. E é por isso que sabe, Deus me chamou também a algo para poder compartilhar esse evangelho através das redes sociais, que eu acho que é uma ferramenta muito importante, né? E hoje está ganhando um novo formato, que é esse podcast. E eu creio que esse aqui vai ser mais uma ferramenta para poder abençoar a vida de pessoas, porque quanto mais pessoas souberem do evangelho, chegar a essa palavra, é claro que a gente está falando aqui de uma coisa bem profunda. Foi o primeiro episódio, mas é uma coisa bem profunda sobre libertação. Mas é algo que a gente precisa entender. E se você está escutando aí, se você já caminha com Cristo, se você já anda com Jesus há muito tempo, ou se você ainda não conheceu Jesus, o primeiro passo é você se aproximar dele. A pastora Marlete falou aqui, precisa começar, que a libertação só vai começar quando você der o primeiro passo, tá? Aqui, né, que se você é de Niterói, se você é de São Gonçalo, do Rio de Janeiro ou de São Paulo, você vai ter a oportunidade de estar com a gente para poder experimentar um pouco disso que nós estamos falando. Mas, sabe, eu acho que você precisa tomar um passo de coragem aí aonde você está agora. Porque Jesus Cristo está à porta e está voltando. E a gente está falando sobre o reino aqui. E isso é tão maravilhoso. Eu fico muito feliz, pastora, em ter a senhora aqui. Fico muito feliz de ser pastoreado pela senhora. É muito interessante. Eu sei que tem muitas perguntas para poder fazer para a senhora. Mas uma coisa que assim, enquanto a senhora falava, eu vejo que a cura emocional e a libertação, elas trabalham juntas, pastora? Tá tudo junto, né? Porque veio um problema emocional por conta de quê? Porque você está aprisionado em alguma coisa. E uma situação, assim, que é aprisionamento de fato, são relações sexuais, fora do casamento, né? Essa juventude aí que gosta, namora com um, tem relação sexual, namora com outro, tem relação sexual. A relação sexual, ela liga a sua alma com a outra pessoa. E isso acaba, o que aquela pessoa tem, né, é transferido para você. E você ligado àquela pessoa, isso gera traumas e gatilhos dentro de você que muitas vezes você não sabe lidar, ou se tem outro relacionamento, você leva aquilo que você experimentou do relacionamento que você teve para dentro do seu casamento ou do seu próximo relacionamento. Isso são coisas que vão ficando dentro das gavetas da alma que você vai precisar fazer a faxina, que isso se chama cura da alma, né? E aí você vai precisar passar por essa libertação. A libertação, ela também é uma faxina.
E não é uma faxina no corpo, é uma faxina na alma e no espírito, que tem muito a ver com os gatilhos emocionais, né? E com a cura da alma. Porque as coisas elas acontecem muito dentro de nós, que acaba vindo para fora. Às vezes você está passando por um problema de saúde e você fala, de onde veio isso? Vai no médico, faz um exame, não descobre, faz outro exame, não descobre, mas tem que ter um diagnóstico. E aí o médico te dá um diagnóstico e te dá um remédio. Uma coisa que, na verdade, é espiritual. É algo que você está carregando na sua alma que você precisa se desprender disso. Já foi comprovado, tem vídeos médicos falando sobre isso, que a raiz de amargura traz câncer. A raiz de amargura traz depressão, traz pigmentos na pele, traz erupção na pele. Aí você acha, foi alguma coisa que eu comi? Não. São situações que você está guardando dentro de você e o corpo fala. O que a alma está sentindo, o corpo fala. A alma não está boa. Precisa tratar a alma. E aí vem para o corpo. Nós somos tricotomos. Nós somos corpo, alma e espírito. A gente quer cuidar só do corpo, que é o que está todo mundo vendo. E essas pessoas aí, a gente vai entrar em outra situação. Essas pessoas que não estão satisfeitas com o corpo, vai investigar a alma. O problema está na alma. Pessoa que não se aceita, muda o olho, muda a boca, muda isso, muda peito, muda bumbum, sai mudando, ela não está satisfeita com ela mesma. Então, antigamente, que não tinha, né, esse culto ao corpo como tem hoje, o que a pessoa ia fazer? Ia comprar uma fuga. Comprar, e entrava em dívida, aí entrava em depressão, porque não tinha como pagar. Ou então comer. Aí entra em depressão, porque olha no espelho e não gosta do que vê. Hoje, o mundo da estética, né, cresceu tanto que você pode mudar a cor da sua pele, a genética do seu cabelo, então você pode mudar. E aí, por que eu estou fazendo essa mudança constantemente? Vai investigar lá na alma, que você vai achar, sem sombra de dúvida, onde está o problema. Que aí gera um problema de identidade, né? Esse problema que está lá dentro, essa raiz que está lá dentro, acaba gerando um problema de identidade. Exatamente. O problema de identidade, né, ele vem de várias fontes. A paternidade é um dos principais problemas de identidade. Quando um pai não dá uma identidade para o filho, ele certamente não vai saber quem ele é. Ou situações que acontecem dentro da sua casa. A criança, ela, até os 3 anos, ela depende, ela vive um processo de dependência do pai e da mãe. Então, é uma aproximação muito grande. Dos 3 aos 7, ela está absorvendo, porque ela já fala, já consegue entender. Até os 3 anos, não tem tanto entendimento. Mas dos 3 aos 7 anos, ela tem um entendimento. Então, ela está absorvendo o que ela está vendo do pai, o que ela está vendo da mãe, o que ela está ouvindo. Às vezes, a gente faz um comentário e fica assim meio que cochichando, mas a criança está ali, ela é esperta, mais esperta do que a gente pensa, e está prestando atenção em tudo que a gente está falando. Né? Eu digo para os pais, cuidado com o que vocês falam perto dos seus filhos. Entra para o quarto de vocês, lá vocês discutem, lá vocês conversam sobre educação, mas nunca fale perto dos filhos sobre relacionamento de filhos com pais, enfim. Né? E a gente... Até me perdi o que eu estava falando. Da identidade, que aí acaba gerando problema de paternidade, né? Acaba gerando esse problema, porque geralmente é os pais que geram a identidade dos filhos. Aí dos 3 aos 7 ele está absorvendo o que a casa, a família dá para ele. Dos 7 aos 12 anos, que já começa, né? A gente já começa a liberar uma festinha de um amiguinho, deixar ir numa festa de pijama na casa do amiguinho, embora eu nunca deixei minha filha ir para casa de ninguém. Mas a gente já começa a dar uma certa liberdade
e independência, porque também você não vai criar seu filho só para você, ele precisa conhecer o mundo. O problema é como ele conhece esse mundo, né? E aí, dos 12 aos, vamos lá, até os 18 anos, vamos estender um pouquinho mais. Isso aí fica uma dica para os pais, que para nunca falar isso, nunca, nem de brincadeira, aborrecente. Você está lançando uma maldição sobre o teu filho, tua filha. Eles são adolescentes que estão precisando de um cuidado a mais. Então, ele pega o que ele aprendeu de 7 a 12, aí pega o que ele aprendeu, de 3 a 7 na família, ele pega o que ele aprendeu de 7 a 12, e aí, quando vem a adolescência, que está tudo misturado na cabeça dele. Eu sigo o que eu aprendi na minha casa ou eu sigo o que eu aprendi lá fora no mundo? Quem eu sou agora? E aí que o adolescente precisa escolher quem ele quer ser ou quem ele vai ser, que aí há o conflito e que a gente diz que é difícil lidar com o adolescente. Porque os pais ensinam uma coisa, o mundo ensina outra. E quando chega na adolescência, ele não é mais criança, ele vai precisar decidir o que ele quer ser. E é uma fase que os hormônios estão mudando, enfim, é uma série de coisas. A gente precisa estar atento a isso. É muito forte. E a própria Bíblia ela fala isso, que ensina o caminho que seu filho deve andar para quando ele crescer não se desviar dele. Ensina ele no caminho também. Você deve ensinar, sabe? A Bíblia é o manual de vida. A Bíblia está dizendo ali, ensina o caminho que seu filho vai andar. O que a pastora acabou de dizer aqui, ela tirou isso, não foi da mente dela, tirou da Bíblia. A própria palavra vai dizer que nós precisamos buscar do autodiscernimento para educar os nossos filhos no caminho da palavra. Porque se ele crescer no caminho da palavra, ele vai ter uma base, né, pastor? Você não tá falando, vai ter uma base para quando chegar ao mundo ali para oferecer o que tem, só de coisas ruins que tem para oferecer, ele vai ter uma base. Ele vai falar assim, eu sei o que é bom e eu posso escolher. Mas, se você, pai, tá com muita dificuldade, muito trabalho, se você não tem tempo para o seu filho, outra pessoa vai acabar educando ele. Então, é melhor que o seu filho seja educado por você. É isso que a nossa querida pastora Marrete acabou de dizer aqui. Isso é muito importante. Eu queria voltar só num tema que a senhora falou sobre aliança, sobre, né, o sexo fora do casamento, né? De adolescentes, de pessoas adultas, seja o que for. E o sexo, ele pode, né, fora do casamento, ele pode ser como um pacto, né, pastora? E isso, né, a senhora já falou um pouquinho mais, mas é algo muito profundo, né? Sim. Você liga a sua alma com aquela pessoa. Você aliançou. Porque o sexo é para ele ser feito numa aliança do casamento. Isso é tão profundo que o Senhor Jesus, ele quando vai fazer a comparação, né, da igreja, ele chama a igreja de noiva. O noivo vai vir buscar a noiva para um casamento eterno. Por que ele faz essa comparação? Porque casamento é uma vez só. Me desculpe aqueles que estão casados 1, 2, 3, 4, enfim, né? Mas vamos deixar esse tema para depois. A gente liga a nossa alma, né? Você ligou a alma com aquela pessoa. E agora como é que você vai ligar com outra pessoa? Se a sua alma está ligada, uma só carne. A relação sexual, você se torna uma só carne com aquela pessoa. É muito forte. E o que a pessoa precisa, pastor, fazer? Se assim, enfim, ela não conhecia Cristo, acabou tendo essa relação sexual antes do casamento e agora ela, né, tá endireitando seus caminhos, está buscando e ela vai casar. Não é só casar, né, pastora? Precisa de algo. Lá na igreja, né, nós sabatinamos os jovens, né, o pessoal que vai casar, é um gabinete atrás do outro, com o rapaz, com a moça, né, instruindo, tanto financeiramente como sacerdote, porque ele precisa entender que ele é o sacerdote da casa dele, né? Eu costumo dizer no seminário, numa casa só tem um bigode, tem muita mulher que quer, né, ser o bigode da casa e não pode. A gente precisa obedecer a palavra, cada um no seu quadrado. A mulher é ajudadora, aquela que socorre, é aquela que está junto. A palavra de Deus já diz isso.
E o homem é o provedor da casa. Então, a gente não pode mudar as coisas. Então, se você liga a sua alma com uma pessoa, você está entrelaçado com ela, você está ligada a ela, você virou uma só carne com ela. E como é que desfaz isso no mundo espiritual? Primeiro, você falou aí, né? A pessoa não era crente, não sabia disso. Primeiro, reconhecer. Segundo, se arrepender. Terceiro, fazer a renúncia. Então, você precisa reconhecer, não, eu tive relação sexual com aquela pessoa, eu liguei a minha alma com ela, então eu reconheço isso e me arrependo. Eu digo que a virgindade é um presente guardado por uma pessoa. É um presente que está guardado por uma pessoa específica. Para quem? Para o seu marido. E você só vai saber se ele vai ser seu marido? Não vem com essa historinha. Deus me confirmou que ele vai ser meu marido. Você só vai... Porque casamento termina até no altar. Então, você só vai saber se ele é o seu marido depois que fizer os votos até que a morte vos separe. É desse jeito. Não tem outra saída. E quando se perde a virgindade, é aliança de sangue. Porque rompe o ímã e desce ali o sangue. Então, você está fazendo uma aliança de sangue com aquela pessoa. Um pacto, uma aliança de sangue com aquela pessoa. Isso é profundo. Ninguém quer falar sobre isso. Isso não enche igreja, isso não traz membro para a igreja. Mas o meu problema não é povoar esse templo aqui. O meu problema, o meu desejo é povoar o céu. Então, que sejam poucos, mas que todos esses povoem o céu. Isso que, para mim, é o principal. Meu Deus, é muito forte. Gente, é muito assunto. Não vai dar só em podcast. Vou ter que chamar a pastora Marlete aqui várias e várias vezes, porque são muitos e muitos assuntos. Mas eu queria que a senhora contasse um pouco também da igreja, da igreja Sarça que Arde, para quem está ouvindo. Pode ter gente que vai estar aqui perto, mas ainda não ouviu falar. Que a senhora quiser fazer um convite para alguém, pode olhar para a câmera e fazer um convite para eles ali. A igreja Sarça que Arde, ela hoje, né, está ali na Mário Viana, 329, em cima do American Pet. Nós somos uma igreja pentecostal, mas por sermos uma igreja pentecostal, nós não fugimos da palavra, porque quando se diz igreja pentecostal, você acha que você vai chegar lá, vai ter barulho, vai ter sapateado, vai ter poder de Deus, vai ter revelação, mas não vai ter palavra. Na nossa igreja tem palavra sim, tem mover de Deus, mas tem palavra, porque é a palavra que te liberta. Conhecereis a verdade. Qual verdade? A palavra. Ele é a verdade. Ele é a palavra e ele é a verdade. E a verdade vos libertará. Então, eu glorifico o Senhor porque na nossa igreja tem palavra de Deus. E nós buscamos isso. Não somente mostrar uma salvação para as pessoas, mas também uma libertação. Para que você não viva um evangelho mais ou menos. Que você viva o evangelho na sua totalidade, na abundância que a palavra de Deus diz. Que ele nos chamou para ter uma vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. Vou te dar esse gostinho, essa pitadinha desse gostinho para você ir nos visitar. Nós temos cultos às terças-feiras, culto de libertação, às 14h30. Quarta-feira também, às 19h30. Domingo, às 10 horas da manhã e às 19h30. Vocês são os nossos convidados para estar conosco lá. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo o canal da pastora. Se você quer um canal abençoado, quer escutar oração de verdade de Deus, uma oração, não é para massagear seu ego, não é uma oração que vai abençoar a sua vida, vou deixar na descrição desse vídeo o @ do canal da pastora, só você clicar e vai entrar, e também vou deixar o @ da igreja Sarça que Arde. Se você quiser acompanhar os cultos ao vivo, também você consegue, se você não for daqui do Rio de Janeiro, de Niterói, das redondezas, você pode assistir de onde você estiver, que tem transmissão ao vivo também lá na nossa igreja. Então,
eu creio que você será muito abençoado se você se inscrever também no canal da pastora. Aí, vou fazer lá o convite. Você que está assistindo aí, não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal que toda semana nós teremos aqui episódios que vão edificar a sua vida. É um projeto que nasceu do coração de Deus, é um projeto que nasceu, assim, a gente buscava algo da parte de Deus, mas não sabia que seria dessa forma. Então, por isso que é esse nome, DNA do Reino. A gente quer gerar nas pessoas essa identidade. Então, todos os convidados que estarão aqui presentes a partir da pastora Marlete são pessoas que nós conhecemos a vida deles. Não vamos trazer pessoas aqui famosas, conhecidas, talvez até pode vir para poder trazer audiência, não. Vamos trazer pessoas que vão abençoar a sua vida, porque a intenção aqui desse canal aqui é abençoar e transformar a sua vida em nome de Jesus. Amém? E agora a gente também já vai, daqui a pouco é meu final. Fica tranquilo que você que está gostando, a pastora vai voltar aqui. Fica tranquilo. Eu queria, pastora, deixar assim, agora mais um convite agora para o seminário de libertação que nós vamos ter, que vai ser em São Paulo esse seminário, né? Uhum. De 21 a 25 de julho de 2026. A pergunta que eu mais escuto, pastora, por que em 2026? Porque este ano o Senhor me cobrou algo que ele vinha falando comigo há anos, de escrever um livro sobre libertação. Então, esse livro já está aí no forno, daqui a pouco ele vai sair, no nome de Jesus. E aí, dos dias 21 a 25, nós estaremos ali em Sumaré, na Estância da Árvore da Vida, um lugar que tem um auditório para 10 mil pessoas. Um lugar excepcional. Em julho de 2026. Nós estamos agora oferecendo o primeiro lote, que é o lote mais em conta, para você não ficar de fora desse momento, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida, assim como nós ouvimos o testemunho aqui do nosso evangelista. Você pode entrar nas nossas redes sociais, na minha rede social, vai lá, tá lá a inscrição pelo site. Você entra no site, vai estar descrito sobre o seminário, fotos, vídeos, para você ver como funciona e gerar em você esse desejo de estar lá conosco em 2026. 2026 está longe, não, está logo ali, o tempo está passando rápido. Ó, e você pode ficar tranquilo, eu vou ajudar que a pastora que pode ficar tranquilo, porque ela vai ter alimentação, vai ter dormitório, tudo, sabe, padrão, vai ser muito bom. Além de você ser tratado espiritualmente, você vai ser bem tratado também, sabe, aqui pelo lado de fora, com alimentos muito bons. Isso não vai ser o principal é a libertação. E sabe, eu quero reforçar aqui e deixar o convite para vocês. Esse seminário, eu tenho certeza, se você participar, vai ser o divisor de água da vida de vocês. Foi assim comigo, foi o divisor de águas da minha vida, que fez eu realmente, vamos dizer assim, pegar no tranco para o meu chamado, para o meu ministério. Foi aquilo que despertou em mim o que eu precisava fazer, além da libertação que eu tive. Então, se você estiver com interesse, é só você mandar mensagem, pode comentar nesse vídeo ou você entrar direto em contato com a pastora que vai estar na descrição desse vídeo. Amém? Eu fico muito feliz, pastora, a senhora está aqui comigo. A senhora é uma pastora, a gente diz aqui nos bastidores, a senhora é uma mãe de todo mundo, a senhora é uma pessoa que a gente vê isso. Eu sou prova viva e cada membro da igreja Sarça que Arde é prova viva do amor que a senhora tem pelas almas. Por isso que eu fico muito feliz de ter a senhora aqui nesse projeto, nesse primeiro episódio de muitos, em nome de Jesus, de muitos e muitos episódios que vão ter ainda para abençoar a vida de vocês. Mas antes da gente terminar, agora eu queria só para a senhora que tiver uma palavra para liberar para a vida de alguém que está assistindo. De repente a pessoa está hoje aqui assistindo, sabe? Deus falou com ela no coração dela, ela está assim, cansada, oprimida, está precisando ouvir uma palavra hoje. O que a senhora, sabe, poderia liberar para a vida dela? Interessante, eu fui pregar num lugar hoje e Deus me trouxe Josué. Né? Josué estava ali prostrado por conta do cenário e Deus falou com ele, levanta. Deus está falando com você que está assistindo esse podcast hoje, levanta. Deus não vai trabalhar na sua vida se você estiver prostrado. Levanta e começa a caminhar. Diga ao povo que marche. Deus só precisa de uma ação sua para o céu reagir. O céu está querendo reagir em seu favor. E você vai precisar se esforçar. Não temas, porque o Senhor, Ele é contigo. Não te assombres, porque Ele é teu Deus e vai te ajudar. Se você está querendo reclamar do que te aconteceu há minutos atrás, já ficou no passado. Viva
o presente. Porque o que Deus tem para você está no presente, não está no passado. Essa é a palavra que Deus tem para a sua vida. Amém? Confia, entrega e descansa. Meu Deus. Olha aí, ó. Recebe em nome de Jesus. Eu quero agradecer você, minha audiência, você que está escutando, você que está assistindo, que Deus possa ter te alcançado depois de uma palavra dessa liberada, dessa pastora abençoada. Não tem como você dormir da mesma forma, você passar o seu dia da mesma forma. Eu desejo que você possa ser alcançado pela palavra de Deus que foi liberada aqui. Esse aqui é uma mesa, mas hoje ela foi transformada em um altar, que foi liberada a palavra do céu para a sua vida. Que você possa receber essa palavra, porque a palavra de Deus ela cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus salva, mas você precisa dar um passo de coragem. Então hoje, como a pastora falou, é o primeiro passo que você precisa dar. Reconheça, aceite, receba, volte atrás, examine o seu caminho e comece a trilhar esse caminho que Deus tem para a sua vida. É hora de levantar, em nome de Jesus. Amém? Pastora, muito obrigado mais uma vez. Deixa eu apertar sua mão aqui. Meu muito filho, obrigado. A senhora é uma bênção. Eu que te agradeço, viu? A senhora é uma bênção na minha vida. Tá? Eu quero honrar a vida da senhora, a vida do pastor Robson, que ficou em casa, em nome de Jesus. E agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Que Deus abençoe vocês, que Deus derrame sobre a vida de vocês, sabe, um bálsamo essa noite, em nome de Jesus. Aqui não é só um podcast, é algo profético que vai mudar e vai transformar a vida de vocês, em nome de Jesus. Tchau, gente. Fica com Deus. Até o próximo episódio. Amém. Shalom. Glória a Deus.